Olha que bonita que é a massa internamente, tá vendo? Preparo da semana, massa fresca de beterraba. Quase que não deu boa, hein? Ficou meio rosa, mas, né, melhor do que semana passada, né? Preparo da semana vai ser massa fresca de beterraba. Massa fresca de beterraba. Eu já tentei fazer esse preparo na última semana e não consegui. Ela perdeu a coloração depois de ter feito a massa, ter feito certinho, como pede a receita. Na hora do cozimento, não sei por que razão, depois dos 20 minutos aproximadamente, perdeu a cor completamente. Então hoje é a segunda tentativa de tentar fazer essa massa. Se não der certo, aí eu desisto e não vou mais fazer ela. Vou tentar fazer hoje então, e a próxima vai ser de espinafre. São basicamente 2 ingredientes, 200 gramas de farinha de trigo e 2 ovos, ou então um ovo, porque nesse caso, como tem a beterraba que é bem líquida, tá vendo? Talvez um ovo seja o suficiente, que é o que eu vou usar hoje, na verdade. Na última vez eu usei 2 e eu achei que ficou muito mole. 200 gramas de farinha de trigo. Vamos então utilizar apenas um ovo. E a beterraba, 80 a 100 gramas. Numa espécie de creme, de purê de beterraba. Eu já explico como que eu cheguei nessa beterraba, antes eu vou pesar aqui então. Quanto à consistência dessa beterraba, como que eu cheguei nesse purê? Deve haver várias maneiras de se chegar nisso aqui, mas eu tô seguindo a receita do Senac, de um curso que eu fiz de preparo de massas, com 3 beterrabas inteiras. Leve as beterrabas e embrulhe em papel alumínio e levei ao forno a 180 graus por pelo menos 45 minutos. Depois disso eu tirei do papel alumínio, bati no processador, né? No mix ou então no liquidificador. E aí chegou nessa consistência. Agora, precisa colocar no papel alumínio? Não sei se é necessário. Se eu tivesse que fazer de novo, provavelmente eu colocaria direto no liquidificador para ver como que acontece. Mas aqui não tem acréscimo de nada, não tem água, não tem nada, é só a beterraba mesmo. Levar ao fogo o purê para secar, formando um extrato bem consistente. Olha como ela tá bem líquida. Então, semana passada eu levei ao forno por mais ou menos 15 minutos, espalhei numa forma, né? E se você for fazer isso, tem que colocar para se transformar num extrato mais de que 80 gramas, pelo menos mais 120, porque ela desidrata bastante. Coloque a farinha de trigo sobre uma superfície e faça uma cova no centro. Nesse caso eu vou usar uma bacia mesmo e vou colocar aqui as 200 gramas. Vou abrir uma cova no meio, colocar o ovo e acrescentar o extrato, nesse caso aqui é o purê, não é o extrato, frio. Se você transformar ele num extrato e ele ficar quente, tem que esperar esfriar. Vamos lá. Bem rapidamente os ingredientes já são misturados. E olha como a massa está ficando. Eu vou acrescentar um pouco de trigo porque ela está muito grudenta. Agora que eu já pré-misturei na bacia, eu vou transferir para a mesa. E aqui eu vou sovar por mais ou menos 20 a 30 minutos. E como que é isso? Dessa maneira assim. Com essa parte da mão aqui, ó. Olha como é que vai ficando a coloração. 30 minutos sovando e olha como que a massa ficou. Vou parar por aqui mesmo. Se sovasse por mais uns 10, 15 minutos seria melhor, mas veja que ela tá firme já. Agora a gente vai abrir a massa, como eu já fiz no último vídeo, né? Então eu vou cortar isso aqui em 2 partes e nós vamos começar a abrir a massa primeiramente com as mãos e depois com o rolo. Eu não vou usar cilindro. Se você tiver um cilindro em casa, facilita demais. Para abrir em 2 partes. Olha que bonita que é a massa internamente, tá vendo? E hoje, diferente dos vídeos anteriores que eu utilizei trigo para abrir a massa, ou semolina, né? Hoje eu vou utilizar fubá. Com farinha eu percebi que a massa gruda mais para cortar, sabe? Então hoje eu vou experimentar com fubá para ver se fica mais solta, só por esse motivo. O sabor não vai modificar aparentemente nada disso. Então eu vou começar abrindo primeiro com a mão, o máximo que eu puder, e depois eu vou utilizar o rolo que já está aqui. Vou cortar aqui. Claro que aqui eu tô cortando, mas não se perde, né? Todo esse retalho eu vou juntar e abrir novamente. Bem aqui. Então o retângulo tá aqui, ele tá bem fino, eu deixei o mais fino que eu pude. Vou colocar mais fubá para não deixar a massa grudar, tá vendo? Vou repetir esse mesmo processo para isto aqui e para os retalhos também. Os 3 retângulos eu abri um pouco mais e ficaram bem menos espessos. O próximo passo vai ser fazer o corte propriamente dito do macarrão.
Enquanto isso, eu já vou colocar a água para ferver, porque para cozinhar esse macarrão a água tem que estar fervendo, muito quente. Então eu vou colocar a água até aqui mais ou menos e já colocar a meia colher de sal e um pouco de óleo também. O sal já é para temperar a massa e o óleo é para evitar de que a massa grude enquanto estiver cozinhando. Um pouco de sal e um fio de óleo de soja. Todo o preparo de hoje eu estou fazendo de um jeito que eu consiga cozinhar o mais rápido possível, porque eu percebi no último vídeo que não deu certo, a coloração perdeu essa massa de beterraba lá pelos 22 minutos de cozimento, justamente por ficar muito tempo cozinhando, porque todos os preparos até agora eu consegui cozinhar em 30, 40 minutos, então hoje o meu objetivo é reduzir esse tempo. Por isso que eu abri a massa o máximo que eu pude. Essa água também vou deixar aqui ferver muito, muito, e a panela é menor, para que possa cozinhar mais rápido, tá vendo? A panela é bem menor. O corte da massa vai ser o seguinte: massas longas, massas curtas e massas recheadas. São as 3 categorias básicas aí do preparo de massa fresca. Então, massas longas tem várias. Espaguete, linguine, talharim, fettuccine, tagliatelle, pappardelle. Eu vou tentar cortar isso o menos largo possível, porque o que define o nome desse macarrão, se ele é linguine, talharim, fettuccine, tagliatelle, pappardelle, é a largura, sabe? O que eu vou fazer agora? Primeiro, colocar bastante fubá para evitar de grudar quando eu for cortar. Por que eu cortei em retângulo? Agora que fica claro isso. Veja como eu vou fazer os movimentos aqui, ó. Nunca vou apertar, eu só estou fazendo uma leve dobra, tá vendo? Levei ao centro para eu poder fazer o corte. Então essa ideia do talharim, do fettuccine, o talharim 0,3 centímetros do fettuccine, você faz agora aqui. Bom, então eu cortei já a peça de retângulo. Recapitulando, ela era assim, então fui dobrando, tá? Vou tentar passar a régua. Feito isso, agora eu levanto e aí está o macarrão. Não abriu totalmente, mas o corte fica assim. Por isso que tem que cortar nesse formato de retângulo, porque aí você consegue fazer o macarrão comprido, de massa longa, e também já consegue abrir dessa maneira, ó. E vou repetir esse mesmo procedimento para o retângulo 2 e para o retângulo 3. Olha como ele ficou. Entre 0,5 e 0,3. Estamos entre um fettuccine e um talharim. Então é isso, aqui está o nosso macarrão, totalmente cortado. Agora chegou finalmente a parte do cozimento, que é aqui que nós vamos ver se vai dar certo o preparo de hoje. Então eu vou acrescentar todo o macarrão e bora lá para ver o que acontece aí, ó. E aí eu vou mexer um pouco apenas para soltar. Aquele óleo já ajuda também, né? Vou ficar sempre de olho aqui, vou cronometrar para não correr o risco de perder essa cor. Vocês estão vendo aqui que o macarrão está vermelho. Olha aí, ó. Tem uma anotação na minha apostila que talvez ajude a decifrar esse dilema, esse segredo aí. Beterraba. Menos tempo, mais rosa. Mais tempo, menos rosa, né? Menos claro. Talvez isso aqui seja uma anotação minha de cozimento, só que eu não deixei claro, né? 2 minutos já se passaram e eu percebo que a coloração realmente ela vai ficando na água. E cada vez mais ele vai perdendo a cor, realmente. 5 minutos cozinhando, para eu não correr o risco de perder a coloração como aconteceu no último vídeo, eu já vou tirar porque ele tá bom já de cozimento. Para você perceber como a cor, ela realmente se desfaz na hora do cozimento, olha a cor da massa mesmo. Tá vendo aqui? Eu ainda aguardei um pouco, né? Eu vou escorrer o macarrão. E bora lá. Realmente não ficou tão escuro. Eu já vi outros vídeos que a cor fica bem mais escurecida. Se você faz esse tipo de macarrão, pode deixar aqui nos comentários como melhorar, né? A prova mesmo vai ser só do macarrão em si, não vai ter nem molho. E nos próximos vídeos eu vou construindo então a playlist de preparo de massas frescas, já com molho e tudo mais. Semana que vem será a massa de espinafre. Tá aí a prova do crime, ó. Olha como fica tudo na água a cor da beterraba. Preparo da semana, massa fresca de beterraba. Quase que não deu boa, hein? Ficou meio rosa, mas, né? Melhor do que semana passada, né? Então vamos usar o veredito, pelo menos, pra ver como é que ficou. O que você achou, Pê? Ficou bom, pra mim deu bom. 7 minutos só cozinhando. Pois é, quantos menos, isso aí vai depender da espessura do que você deixar, né? É. Daí ela vai perder menos colorido, né? E não tá cru, né? Não. Gosto de beterraba sumiu, desapareceu. Não, tem tem gosto de beterraba, não. Sempre tem um pouco, né? Então tá aí, ó. Semana que vem é massa de espinafre. Vamos ver o que acontece. Cada dia uma aventura, cada semana uma aventura. Valeu!